Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. Na presidência do G20, o Brasil lançará uma aliança global contra a fome e a pobreza para acelerar a superação desses flagelos. Na COP28 do Clima, o mundo realizou um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Em parceria com o secretário-geral, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Ao Antônio Guterres, pela iniciativa de promover essa cúpula do futuro. Cumprimento a Alemanha e a Namíbia, por meio do chanceler Olaf Scholz e do presidente Ngolo Mbumba, por conduzir o processo que nos trouxe até aqui. Há quase 20 anos, o então secretário-geral Kofi Annan nos convidou para pensar em como revigorar o multilateralismo para fazer frente aos desafios do novo milênio. Naquela ocasião, ressaltei nesta tribuna a necessidade de reformas para que a ONU pudesse cumprir seu papel histórico. Aquela reflexão conjunta rendeu frutos, como a Comissão de Consolidação da Paz e o Conselho dos Direitos Humanos. Outras ideias não saíram do papel. Temos duas grandes responsabilidades perante aqueles que nos sucederão. A primeira é nunca retroceder. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gêneros, nem na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Tampouco podemos voltar a conviver com ameaças nucleares. É inaceitável regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência. Naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso. Voltar atrás em nossos compromissos é colocar em xeque tudo o que construímos tão arduamente. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. Na presidência do G20, o Brasil lançará uma aliança global contra a fome e a pobreza para acelerar a superação desses flagelos. Na COP28 do Clima, o mundo realizou um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Em parceria com o secretário-geral, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Nossa segunda responsabilidade comum é abrir caminhos diante dos novos riscos e oportunidades. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. O documento trata de forma inédita temas importantes, como a dívida de países em desenvolvimento e a tributação internacional. A criação de uma instância de diálogo entre chefes de Estado e de governo e líderes de instituições financeiras internacionais promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. O Pacto Global Digital é um ponto de partida para uma governança digital inclusiva, que reduza as assimetrias e uma economia baseada em dados e mitiga o impacto de novas tecnologias como a inteligência artificial. Todos esses avanços serão louváveis
e significativos, mas ainda assim nos falta ambição e ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. As instituições de Bretton Woods desconsideram as prioridades e a necessidade do mundo em desenvolvimento. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político e econômico. O presidente Lula anunciou um conjunto de ações para combater as queimadas que estão assolando o país. Ele também convocou uma reunião com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, porque esta é uma emergência que exige ações coordenadas. Como deveria ter acontecido na pandemia, por exemplo, mas ali o Brasil não tinha um presidente de verdade. Tinha um negacionista no Planalto. Bolsonaro é o maior responsável pelas explosões das queimadas, do desmatamento e pelo desmonte das nossas leis e defesas contra desastres naturais. Ele cortou mais da metade das verbas do IBAMA e ICMBio e se vangloriava de não ter feito concurso para novos servidores. Não abri concurso para IBAMA nem ICMBio. Quanto menos dessa gente por aí, melhor para todo mundo. Chegou a dizer que quanto menos dessa gente por aí, melhor para todos. E quando aquele ministro da Destruição do Meio Ambiente falou em passar a boiada na legislação ambiental, enquanto as tensões estavam na Covid, lembram? Quanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. O resultado foi a revogação de mais de 5.000 normas de proteção ambiental. Revogamos mais de 5.000 normas regulamentadoras, ou seja, fizemos o que foi possível. Bolsonaro confessou, lá na Arábia, que tinha potencializado as queimadas, porque era contra as políticas de proteção da Amazônia. Teve a cara de pau de dizer que a floresta não queima, porque é úmida. No desgoverno dele, o desmatamento na Amazônia bateu recorde de 60%. Mas ele dizia que era só fogueirinha de São João. Ele incentivou o garimpo ilegal e a invasão de terras indígenas, que mais do que dobraram, enquanto as multas caíram pela metade. Agora o Brasil pergunta, quem está botando fogo no país? Porque essa situação não é apenas o resultado do desmonte bolsonarista que o governo do presidente Lula está enfrentando. Só no primeiro ano de governo, o desmatamento caiu mais de 20%. Mas tem gente que não se conforma com isso. A Polícia Federal já abriu 52 inquéritos para investigar incêndios criminosos. Terroristas ambientais, como disse a ministra Marina. Eles fizeram isso em 2019, o Dia do Fogo, ateando 15.000 focos de incêndios simultâneos no Pará para apoiar a política de destruição ambiental de Bolsonaro. No último domingo, o alvo foi a Granja do Torto, uma das residências oficiais do presidente da República. Ali começou o incêndio do Parque Nacional de Brasília. Por que escolheram esse alvo? E por que estão incendiando o Brasil às vésperas da reunião da COP30 que vai acontecer em Belém? Não dá para ignorar que o cartaz convocando a manifestação antidemocrática de 7 de setembro dizia exatamente isso: vai pegar fogo. Aquilo foi uma premonição ou um chamado? Afinal, quem comandou a invasão dos três poderes? Quem tentou dar um golpe na democracia é capaz de qualquer coisa para impor sua política. É preciso investigar a fundo, julgar e punir os responsáveis pelo terrorismo ambiental. E é preciso apoiar as ações do governo Lula, que está recuperando o IBAMA, o ICMBio, o INPE. Está convocando os governadores, o Congresso e o Supremo a atuar juntos, para enfrentar, reconstruir e prevenir. Não vamos permitir que botem fogo no Brasil outra vez.